Porque esse pedaço do Código Penal Militar que prevê a possibilidade de pena de morte para crimes praticados durante a guerra, caso o Brasil entre em guerra com alguma outra nação, tem o caráter de lei penal excepcional, de lei penal por tempo determinado. Então, estupro de vulnerável é um crime que você também tem em mente, porque toda hora tem uma criancinha sofrendo abuso sexual. E criancinha sofreu abuso sexual, pode ser menino ou menina, tá? Porque a gente associa muito estupro à menina, à mulher, que infelizmente são elas que são, na maior parte das vezes, as vítimas do crime de estupro. Mas estupro ele pode ser praticado contra homem também. Um homem que esteja sedado e é tocado libidinosamente, ele está sendo vítima de estupro também. Embora seja pouco comum um homem registrar estupro em delegacia. Eu nunca peguei um processo criminal para trabalhar de acusação de estupro onde a vítima fosse um homem. Mas acontece. Se um menino de 13 anos se envolver sexualmente com uma mulher mais velha, ele é vítima de estupro de vulnerável. Mas a nossa cultura machista não vai levar esse fato para a delegacia. Né? Se o pai dele souber, vai falar, meu garoto, pegador. Vai ficar até orgulhoso. Mas se acontecer com uma menina, o pai na hora vai para a delegacia fazer um escarcéu, abrir um inquérito, como deve ser, inclusive, né? Até contra o menino, porque embora seja um menino, é uma criança que está sofrendo um abuso sexual. Mas é raro acontecer. E estupro, ele tem como sujeito ativo também tanto o homem como a mulher. Quer dizer, quem comete o estupro pode ser um homem ou pode ser uma mulher. E quem é vítima de estupro pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Então pode ter estupro de homem contra homem, mulher contra mulher. Pode ter estupro de mulher contra homem, que é raro também ter processo criminal, mas juridicamente é viável, pelo artigo 217-A do Código Penal. Tá? Então, não percam de vista esse artigo. Quando puderem, dê uma lida nesse artigo no Código Penal. O Código Penal vocês baixam na internet, né? A Lei 2848 de 40. Tem lá no site planalto.gov, você botando no Google, o Código Penal aparece atualizado para você. Eu só uso hoje em dia Código Penal na internet. Antigamente a gente comprava o Código Penal, né? Há muito tempo que eu não compro, porque toda hora atualiza um artigo. E quando você dá um Google e pega lá planalto.gov, Código Penal, o Código Penal já baixa atualizado para você, todo dia. Então vale a pena ler esses artigos mais importantes desses crimes mais frequentes do dia a dia da área criminal. E aproveitando que a gente está falando de estupro, o outro artigo do estupro é o 213. Porque nós temos dois crimes de estupro no direito penal brasileiro. O estupro de vulnerável, que é esse, né, onde muitas vezes não tem uma violência real, mas ele é praticado contra essas pessoas, nessas condições, né, pessoas menores de 14, doentes mentais ou com a capacidade anulada. Mas temos o estupro do 213, que é o estupro da violência. Diga. O Código Penal é a Lei 2848, de 1940. Se você botar no Google Código Penal, aparece lá, planalto.gov, aí aparece o Código Penal. Beleza. Então, o outro artigo, como eu ia dizendo, é o 213. O artigo 213 é o artigo do estupro tradicional, digamos assim, aquele em que o agente, o criminoso, mediante violência ou grave ameaça, pratica conjunção carnal ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a vítima. Da mesma forma, nós podemos ter como autor do crime um homem ou uma mulher e como vítima de um crime um homem ou uma mulher. Esse crime não exige que o fato ocorra de um homem contra uma mulher, embora seja o mais comum. O estupro violento, normalmente, na prática, tem como criminoso um homem e como vítima uma mulher. Mas, juridicamente, no polo ativo ou no polo passivo do crime, podem estar qualquer sexo, né? Qualquer gênero. Então, no crime de estupro do artigo 213, como configura o delito? A prática de conjunção carnal, a penetração, ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como toques com a mão nas partes íntimas, como sexo oral forçado, sexo anal, tudo isso é exemplo de ato libidinoso.
mediante violência ou grave ameaça. Então, se o indivíduo usa de violência ou grave ameaça para forçar a outra pessoa a qualquer situação sexual, ele comete o crime do artigo 213 do Código Penal. Independente de qualquer circunstância, tá? Porque muita gente, por exemplo, acha que se a vítima é prostituta, então o crime nos configura. É lógico que configura. A prostituta, ela vende o seu corpo, digamos assim, mas ela vende para quem ela quer. Para manter sexo com ela, o sexo tem que ser autorizado, independente de ter feito o pagamento. Que ainda tem isso. O sujeito faz o pagamento e a prostituta diz, não vou ter relação com você. Cara, não, eu paguei, ele usa força e faz sexo com ela. É estupro. Ele jamais vai poder se defender acusado criminalmente. Não, peraí, doutor, juiz, eu paguei. Eu tenho prova de que eu dei a ela R$ 200 que ela me pediu. Mas aí ela deu para trás a negociação e não quis fazer sexo comigo. Então eu exigi a força, porque eu tinha pago. É estupro do mesmo jeito. Mesmo que ela tenha sido trambiqueira, tenha pego dinheiro e não quisesse fazer o sexo. Sexo tem que ser sempre consentido. Se não for consentido, é estupro. Por isso que tem aquela frase, não é não. Porque tem gente que acha também que se o indivíduo está tendo uma intimidade com uma mulher e num determinado momento ela diz, não quero mais, aí vem na cabeça dele aquela frase, não, ou dá ou desce. Ajoelhou, tem que rezar. E aí força a barra e usa de violência ou grave ameaça para continuar fazendo sexo com a vítima. É estupro. Olha o que aconteceu com o Daniel Alves, jogador de futebol lá na Espanha, que está preso. Eu acredito que tenha sido isso. A menina deu bola para ele, eles foram para um banheiro, um cômodo lá na boate, não sei. Provavelmente a menina deve ter começado a beijá-lo, alguma coisa assim. Mas acredito que num determinado momento Daniel Alves cresceu e a menina falou, não, peraí, não é assim, aqui não. É bem provável que tenha sido isso. Estou viajando também, né? Não conheço o processo. Mas de tudo que eu li, imagino que seja isso. E aí, naquele momento, Daniel Alves, talvez porque estava embriagado, talvez porque seja arrogante, né? O poder do dinheiro, jogador de futebol famoso internacionalmente, naquele momento, não, que isso, agora você vai ter que assumir, né, o que você deu a entender. E aí forçou a barra e fez sexo não consentido com a menina. E aí a menina sai do banheiro e começa a confusão toda, né? Ela vai procurar uma amiga chorando, pede ajuda do segurança, fala que foi estuprado. Se foi isso que aconteceu, é estupro. Porque se ela deu mole para ele, entre aspas, né? Mas num determinado momento falou não, ele tinha que parar. Mike Tyson, lutador de boxe, cumpriu pena por estupro por conta disso. Porque o Mike Tyson, ele leva para cobertura uma modelo e aí eles começam a se beijar e num determinado momento o Mike Tyson resolve fazer sexo e ela diz não. E aí ele vai e faz a força. É como assim, mas você subiu até aqui, você tá dando mole para mim, eu sou Mike Tyson, o poderoso do mundo, como é que você não vai fazer sexo comigo? E forçou a barra. E aí caracterizou o estupro, ele foi condenado, ficou preso alguns anos, né? E cumpriu a pena pelo estupro. Certamente foi isso que aconteceu. Por isso que tem essa frase famosa, não é não. De fato, seja qual for o momento íntimo de um casal, se a mulher diz não, tem que ser não. E o homem também, né? É porque ninguém pensa no homem dizer não num momento desse. Mas se no momento o homem fala para a mulher, não quero mais, e a mulher agarra ele à força, né? Aí também vai ser crime de estupro. Na prática, a gente sabe que isso dificilmente vai chegar algum dia a virar um processo criminal. Mas pode acontecer. Da mulher, mediante grave ameaça, fazer com que ele a penetre. Porque hoje em dia tem os azulzinhos, né? Então pode acontecer. A mulher enfia o azulzinho na boca do cara à força, provoca uma ereção artificial e aí, mediante grave ameaça, faz sexo com ele. Estupro. Tem uma história que, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Foi na Europa, acho que na Suécia. De um assaltante que entra num salão para fazer um roubo, ou na casa de uma mulher, e as suecas são grandes, né? E a mulher domina ele. E diz a história que está na internet aí, que isso foi parar nos jornais, que ela amarra o cara, enfia os medicamentos na boca dele e fica fazendo sexo com ele forçado durante uns 3 dias, alguma coisa assim. E é presa, né? Quando é descoberto, ela é presa, porque ela ficou estuprando ele, é crime de estupro. Hoje,
pela nossa legislação, isso caracteriza crime de estupro. Há uns anos atrás, o estupro era tipificado de uma forma diferente. Há uns anos atrás, o estupro realmente tinha o homem como sujeito ativo e a mulher no sujeito passivo, mas a tipificação do nosso estupro modificou e hoje as mulheres podem ser autoras também de crime de estupro contra homens sendo vítima. Então, aproveitando o gancho, né, falamos aí de um crime muito importante, que é o crime de estupro. Mas então vamos lá. Além da retroatividade, dentro da lei penal no tempo, nós temos a ultratividade da lei penal. O que é ultratividade da lei penal? Eu hoje estou sem nenhuma pilua aqui. Se Railson estiver me ouvindo, por favor, me traga uma pilua. Mas ultratividade da lei penal. Se escreve como se fala. Ultratividade da lei penal. O que significa isso? A ultratividade da lei penal, gente, é a possibilidade, a capacidade que tem a lei penal brasileira, mesmo depois de já revogada por uma outra lei, porque somente a lei penal revoga a lei penal. Então, uma lei penal brasileira, repetindo, mesmo após revogada, ela pode continuar tendo eficácia e sendo aplicada sobre fatos criminosos que ocorreram durante a sua vigência. Vamos lá, vamos fazer um conceito de ultratividade, depois eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem essa regra da lei penal no tempo. Coloquem assim: a ultratividade da lei penal, é a capacidade que ela possui mesmo após ser revogada, de continuar sendo aplicada, para o julgamento dos crimes praticados durante sua vigência. Então isso é ultratividade. A ultratividade da lei penal, que é uma regra da lei penal no tempo, é a possibilidade que tem a nossa lei penal, mesmo após ela ser revogada por uma outra lei, perder a vigência, perder a validade, dela continuar sendo aplicada nos processos criminais onde os juízes têm que dar a sentença. Por quê? Porque o crime que está sendo julgado é um crime da época da vigência dela. É um crime que foi praticado enquanto ela estava valendo, enquanto ela estava vigente. Quando que isso acontece? Ora, quando a lei penal for revogada por uma outra lei penal que é mais severa, que é mais dura. Se uma lei penal nova é mais severa, ela pode retroagir? Ela pode ser aplicada nos processos criminais que ainda estão aguardando sentença, mas que se referem a crimes anteriores? Não. Então, quando uma lei nova mais severa revoga uma lei penal mais benéfica, aquela lei penal mais benéfica que foi revogada, ela continua sendo usada. Ela continua sendo usada para o julgamento dos processos que estão em andamento, que dizem respeito aos crimes que foram praticados durante a existência dela, durante a vigência dela. Porque senão o juiz vai ter que absolver todo mundo. Todo mundo que estiver respondendo por aquela lei. Já que a lei nova é mais severa, o juiz não pode aplicar retroativamente, a lei velha está revogada, como é que o juiz vai fazer? Então, por isso existe a ultratividade da lei penal. A lei velha é revogada, ela é mais benéfica do que a lei nova não pode voltar atrás para ser aplicada aos fatos anteriores à sua vigência, então a lei velha, mesmo revogada, continua
valendo por um tempo para o julgamento dos crimes da sua época, dos crimes do seu período de vigência. Isso aconteceu quando entrou em vigor o novo Estatuto do Desarmamento. Porque o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, ele prevê, para o crime de porte ilegal de arma de fogo, pena de 2 a 4 anos de reclusão. No artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, nós temos lá que o indivíduo que comete porte ilegal de arma de fogo, ou seja, aquele indivíduo que está circulando com uma arma de fogo sem ter autorização, ele é punido com penas de 2 a 4 anos de reclusão. O Estatuto do Desarmamento ele entrou em vigor mais ou menos em 23 de dezembro, acho que foi mais ou menos 23 de dezembro de 2003, que é a Lei 10.826 de 2003. E antes do Estatuto do Desarmamento, nós tínhamos a Lei de Armas, que era a Lei 9437 de 97. E a Lei de Armas, ela também previa o crime de porte ilegal de armas. Só que a pena era de 1 a 2 anos de detenção. Era bem mais leve. Então, olha só. Imagina que alguém foi pego por porte ilegal de armas no dia 22 de dezembro de 2003, enquanto ainda estava em vigor a Lei 9437. No dia seguinte, 23 de dezembro, passou a valer o Estatuto de Desarmamento. E o porte ilegal de armas passou a ter pena de 2 a 4 anos. Como é que fica a situação desse cidadão que foi pego no dia 22, quando a lei nova mais severa ainda não estava em vigor? Ele vai ser absolvido? Não. Quando chegar o momento da sentença, ele vai ser condenado, mas vai ser condenado com base na lei velha, na Lei 9437, que foi revogada. Ela vai continuar tendo validade para o julgamento dos crimes praticados durante o período de vigência da lei. Como a lei nova não pode retroagir, porque é mais dura, a lei velha vai continuar valendo para os julgamentos dos crimes referentes ao seu período. É isso que é a ultratividade da lei penal brasileira. E ainda tem uma outra ultratividade, que é a do artigo 3º. O artigo 3º ainda fala na hipótese da ultratividade da lei penal excepcional ou temporária. O que diz o artigo 3º? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as suas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que quer dizer esse artigo 3º? É uma regra muito famosa, a gente tem que aprender. Lei temporária e lei excepcional é lei penal por tempo determinado. Porque na maioria das vezes a nossa lei penal é por tempo indeterminado. Ela tem dia para começar, mas não tem dia para acabar. Que nem o Código Penal, é de 1940. Até hoje ele está em vigor, com várias alterações. Mas até hoje ele está em vigor. Olha quantos anos, quantas décadas. A lei de contravenções penais, que é a lei 3688 de 1941, foi quando fizeram a lei de contravenções penais, onde está lá previsto a contravenção penal do jogo do bicho, jogo de azar, perturbação de sossego, né, aquelas brigas de vizinho por causa de som alto de madrugada, está na lei de contravenções penais, artigo 42. É contravenção penal. Não dá cadeia, mas, sendo uma contravenção penal, autoriza você a chamar a polícia, porque é 5 horas da manhã e seu vizinho está no funk proibidão no alto volume. Pô, tu não é obrigado a suportar isso. É lógico, um ruído mais elevado, ele tem que ser tolerado pela sociedade, porque cada um chega a hora de fazer o seu barulho, né? Todo mundo tem direito de fazer as suas comemorações, mas tem que ser dentro de uma razoabilidade, tem que ter bom senso. Após um determinado horário, você tem que botar o som um pouco mais baixo, né? Tem que procurar, dependendo, se for dar uma festa muito grande, procurar um local mais adequado. Mas vocês sabem que bom senso falha pra caramba. Então tem gente que resolve fazer uma festa da arromba, chama um monte de gente, bota o som lá nas alturas e aí entra nessa contravenção, artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. E aí os vizinhos chamam a polícia e a polícia chega lá no local, pede o cidadão para abaixar o volume, se ele não obedecer, vai todo mundo para a delegacia. Porque é contravenção penal. Além de poder haver crime de desobediência, né? Muitas vezes até acaba acontecendo crime de desacato, porque o sujeito está meio embriagado, o policial chega na porta, o cara xinga o policial, aí pronto. Aí é algemado, porque aí já entra o crime de desacato à autoridade, né?
crime de desobediência, além da contravenção penal. Então, olha só, a contravenção penal é prevista numa lei de 1941, que até hoje está em vigor. Então, em regra, a lei penal brasileira é feita por tempo indeterminado, sem dia certo para acabar, até que venha uma outra lei e a revogue, porque somente a lei penal revoga a lei penal. Só que é possível acontecer, excepcionalmente, mas é possível, uma lei penal por tempo determinado. O Congresso Nacional pode, através dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, aprovar uma lei penal por tempo determinado. Uma lei penal para valer por um tempo certo, para entrar em vigor, por exemplo, no dia 10 de janeiro de 2023 e ter a sua vigência até o dia 31 de dezembro de 2023. Se uma lei é feita com esse perfil, é uma lei por tempo determinado, excepcional ou temporária, porque ela pode estar sendo feita por uma questão social excepcional que nós estamos vivendo, que requer aquela lei naquele momento, né, e de forma temporária, por um tempo certo de vida. Então, essa lei é aprovada para valer do dia 10 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. O que acontece em 31 de dezembro de 2023? Automaticamente a lei se revoga. Ela tem a autorrevogação. Quando chegar em 31 de dezembro de 2023, a lei perde a vigência. A partir de 1º de janeiro de 2024, não existe mais aquele crime criado pela lei por tempo determinado. Vamos dar um exemplo fictício. Imagine que o Brasil entre numa crise energética. Por conta aí dos efeitos, né, ambientais, as chuvas diminuem bastante, os níveis dos reservatórios caem absurdamente e nós vamos entrar num colapso energético se nada for feito. Então o Congresso Nacional, né, aprova uma lei penal por tempo determinado, criminalizando a conduta de utilizar energia elétrica após as 20 horas, para obrigar a população a desligar tudo a partir das 20 horas, para que tenhamos economia de energia e evitemos assim um colapso energético. Então, a partir das 8 horas da noite, todo mundo é obrigado a desligar as luzes, a desligar ar-condicionado, ventilador, ninguém mais pode usar energia elétrica. Pena de 2 a 4 anos de reclusão. E a lei prevê que este crime terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2023. Porque 1º de janeiro de 2024 já é período de verão, certamente já haverá mais chuva, os reservatórios já estarão mais cheios e o problema energético estará amenizado. Então, nós precisamos dessa lei penal só do dia... Hoje é dia 25 de maio, né? 24. Só do dia 24 de maio de 2023 até o dia 31 de dezembro. E a lei é aprovada por tempo determinado. Então, o que acontece? Vai ser crime. Quem usar energia elétrica após as 8 horas da noite, nesse período até o dia final, já previsto no texto legal, vai estar cometendo o crime de uso de energia elétrica após as 8 horas da noite, com pena de 2 a 4 anos. Aí vamos dizer que um cidadão que fez 2 anos de faculdade de Direito, não terminou a faculdade, ele pensa o seguinte: pô, já estamos aqui em 10 de dezembro, a lei acaba no dia 31. Pô, meu aniversário é amanhã, dia 11 de dezembro. Eu vou comemorar, vou dar uma festão que se dane. Por quê? Porque se por acaso der algum problema, o processo criminal não vai estar sentenciado até o dia 31. E dia 31, a lei perde a vigência, o crime deixa de existir, e eu aprendi na faculdade a tal da abolição crimes. Quando o crime deixa de existir, cessam os efeitos do crime. Então, dia 1º de janeiro, se der algum problema, eu entro com requerimento pedindo arquivamento do meu processo. E assim o cara faz. E aí aparece a polícia, dá confusão, ele responde a processo criminal. E quando chega o dia 31 de dezembro, ele prepara a sua petição, no dia 1º de janeiro ele dá entrada no plantão do fórum, né, porque essa é a época do recesso, pedindo o arquivamento do seu processo criminal, porque o crime deixou de existir e, com isso, todos os efeitos penais têm que ser apagados. O que vai acontecer com essa petição? Vai ser indeferida, vai ser negada. Por quê?
Por causa do artigo 3º, a lei penal por tempo determinado, ela tem ultratividade. Mesmo após encerrado o seu período de vigência, porque chegou o termo final da lei, ela continua sendo aplicada para o julgamento dos processos criminais referentes aos crimes praticados durante a sua vigência. Porque se não for assim, uma lei penal por tempo determinado vai ser inócua, ninguém vai cumprir. Os processos criminais demoram. É difícil você ter um processo criminal julgado em 2 semanas, isso não acontece. O processo criminal tem toda uma tramitação que demanda tempo, sem contar que as varas criminais têm não sei quantos mil processos em andamento, então o juiz não tem condições de dar tanta rapidez assim a uma ação penal. Portanto, para que a lei penal por tempo determinado seja efetiva para a sociedade, quando for necessário, embora seja algo muito raro, né, existe o artigo 3º do Código Penal. Certo? O artigo 3º que determina a ultratividade da lei penal excepcional ou temporária. Embora decorrido o período de sua duração, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, é o que diz o artigo 3º. Embora terminado o seu período de vigência, ela continua sendo aplicável para os julgamentos dos crimes praticados durante o seu período de vigência. Olha o período eleitoral. Durante o período eleitoral, nós temos vários crimes eleitorais que só podem se configurar durante a eleição. Boca de urna, por exemplo. Né? Tentar comprar voto. Impedir as pessoas de exercer o direito do seu voto. Mesmo após encerrado o período eleitoral, quem praticou esses crimes que só se configuram em época de eleição, continua respondendo criminalmente. São julgados até pelos juízes eleitorais, porque, na verdade, quem julga os crimes eleitorais não são os juízes das varas criminais, são os juízes eleitorais. Por isso é que tem toda essa confusão lá com o Xandão, né? O Xandão virou uma espécie de imperador do Brasil. Por quê? Porque ele é o presidente do TSE. Então, uma série de confusões que ocorreram durante o período eleitoral estão relacionadas à competência eleitoral. E ele sendo o juiz eleitoral máximo, né, presidente do TSE, ele concentrou nele uma série de competências para julgamentos de crimes que, embora tenha passado o período eleitoral, tem natureza eleitoral, estão na competência da justiça eleitoral, porque compete aos juízes eleitorais julgarem os crimes eleitorais. Então, uma espécie de ultratividade, porque mesmo passado o período da eleição, esse crime que só se configura no período eleitoral continua podendo ser punido, porque a lei penal ela tem a sua ultratividade, né? Mesmo passado o período, ela continua valendo para o julgamento dos crimes ocorridos durante a época em que a lei produzia efeito. Então vamos lá, vamos fazer um conceito que é essa lei determinada, por tempo determinado, né? É importante. Coloquem assim. A ultratividade da lei penal por tempo determinado, a ultratividade da lei penal por tempo determinado, prevista no artigo 3º do Código, permite que esta lei mesmo após encerrado o seu período de vigência, permite que esta lei, mesmo após encerrado o seu período de vigência, continue sendo aplicada para o julgamento
dos crimes praticados antes de sua autorrevogação. Para os crimes praticados antes de sua autorrevogação. Autorrevogação. Antes de sua autorrevogação. Olha os crimes de guerra. Se vocês pegarem o Código Penal Militar, ele tem previsão de pena de morte para alguns crimes de traições à pátria, crimes de lesa pátria, eventualmente praticados em período de guerra declarada. Porque vocês sabem que a pena de morte é proibida no Brasil pela Constituição Federal para os crimes normais, digamos assim, os crimes comuns. Não é possível nem mesmo o Congresso debater sobre um projeto de lei para prever pena de morte para um determinado crime, porque a regra constitucional que proíbe a criação de pena de morte no Brasil é considerada cláusula pétrea da Constituição, tipo um artigo imutável da Constituição Federal. Então, até um projeto de lei que seja protocolado no Congresso Nacional para criar pena de morte para crime de estupro seria considerado inconstitucional. E não teria nem mesmo a tramitação para ser colocado em plenário para debate e votação dos congressistas. Então é proibida a pena de morte e pena de prisão perpétua, pena de tortura, pena cruel, pena de banimento. São penas que são terminantemente proibidas pelo direito constitucional brasileiro para os nossos crimes. As nossas penas são pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, que são as penas alternativas, né, como a de serviço comunitário, e pena de multa. São as penas que nós temos para os nossos crimes comuns previstas lá no nosso Código Penal, nas nossas leis penais especiais. Mas a Constituição faz a ressalva. É possível a pena de morte para crimes em período de guerra declarada. Então, no Código Penal Militar, nós temos alguns crimes que são os crimes mais graves de guerra, como, por exemplo, traição, né? Entregar o plano para o inimigo durante o período de guerra, são os crimes graves, lesa pátria, praticados durante o período de guerra, que tem a possibilidade de aplicação de pena de morte. Olha só, isso aí tem um caráter de lei penal por tempo determinado. Por quê? Porque essa regra penal ela só vale para o período de guerra declarada. É uma espécie de lei penal excepcional. Diante de uma situação excepcional, período de guerra, a pena de morte é possível para esses crimes. E olha só, mesmo após cessada a guerra e automaticamente cessada a possibilidade de pena de morte, quem cometeu crime de lesa pátria durante o período de guerra pode ser executado em pena de morte. Mesmo após cessar. É por causa do artigo 3º. Porque esse pedaço do Código Penal Militar que prevê a possibilidade de pena de morte para crimes praticados durante a guerra, caso o Brasil entre em guerra com alguma outra nação, tem o caráter de lei penal excepcional, de lei penal por tempo determinado, onde, cessando a situação excepcional, que é a guerra, automaticamente aquela regra perde a vigência. Terminou a guerra, o Brasil declarou paz com a nação com a qual ele estava guerreando. No dia seguinte já não tem mais possibilidade de configuração de crime de lesa pátria e aplicação de pena de morte a ninguém. Mas quem praticou aqueles crimes que admitem pena de morte durante o período de guerra do Código Penal Militar, mesmo após cessada a guerra, sofrerão a aplicação daquela lei excepcional, daquela lei, aquele pedaço do Código Penal Militar que é por tempo determinado, só válido para o período de guerra declarada. Quer dizer, cessou a guerra, a lei se autorrevoga, a parte do Código Penal Militar se autorrevoga, mas continua valendo para os crimes praticados durante o período de sua vigência. Então, 1 ano após uma guerra encerrada, um brasileiro que traiu a pátria, entregando planos de guerra para o inimigo, pode ser executado em pena de morte, uma condenação pela justiça militar.
Eu não sei nem como seria executada a pena de morte, porque eu acho que não deve nem ter isso regulamentado, porque a gente não tem pena de morte no Brasil há séculos, né? Então, talvez fosse uma injeçãozinha letal, alguma coisa assim, né? Para execução da pena de morte. Tá? Mas vamos seguindo. Tempo do crime. Agora que nós sabemos sobre a anterioridade da lei penal, a retroatividade da lei penal mais benéfica, a ultratividade da lei penal, nós temos que saber quando o crime é considerado praticado. O tempo do crime. E o artigo 4º do Código Penal responde isso. Porque isso tem uma série de consequências. Saber quando o crime juridicamente é considerado praticado. Olha o que diz o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É a chamada teoria da atividade. Vocês podem até anotar isso, porque isso cai direto em prova de marcar. Qual é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro para o tempo do crime? Teoria da atividade. Teoria da atividade. E por quê? Porque nós consideramos praticado o crime no momento da ação criminosa, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se Mévio quer matar o Tício, puxa uma arma de fogo na quarta-feira, hoje, e desfere 5 disparos contra o Tício. Tício é internado, é socorrido e morre no domingo. Quando juridicamente foi praticado o crime de homicídio pelo Mévio? Quarta-feira, hoje. Por quê? Porque o crime é considerado praticado pela lei penal no momento da ação criminosa, ainda que outro seja o momento do resultado. Porque muitas vezes o resultado final do delito leva até meses para acontecer. Dias, semanas, não importa, para efeitos penais, o crime é considerado praticado no dia da conduta criminosa praticada pelo agente. E aí o Código fala em ação ou omissão, porque nós vamos ver que tem crimes que são praticados por ação, tem crimes que são praticados por omissão, como a omissão de socorro, do artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar socorro a alguém, podendo fazê-lo sem risco pessoal, é crime. É um crime de omissão. Artigo 135 do Código Penal. Se você anda pela rua, vê alguém agonizando na calçada, você tem o dever jurídico de prestar assistência. Que não é pegar a pessoa no colo e sair correndo com ela, não. É ligar para o 193 e chamar o bombeiro. Pronto, se você fizer isso, já prestou a assistência que lhe cabe. Se o bombeiro não chegar a tempo, paciência. Mas você fez o que devia fazer. O que não pode é você presenciar essa cena e falar, não tem nada a ver com isso, não. O problema é dele. Ele que se vire. Porque é crime de omissão de socorro. Ah, mas ninguém vai descobrir. Como é que vão saber? Hoje em dia tem câmera para tudo que é lado. A maior parte dos crimes hoje estão sendo desvendados pela polícia por conta das câmeras de segurança. Tem câmera de segurança para tudo que é lado. Acho que aqui mesmo na sala tem câmera, né? Além dessa, acho que tem câmera aqui de segurança, mas tem pelo corredor. Então, olha só, se acontece um crime aqui dentro, com certeza a polícia vai ter condições de investigar pegando as câmeras. E às vezes no local onde o crime ocorreu não tinha câmera filmando, mas tinha uma antes, tinha uma depois, tinha uma outra na outra esquina, então, e aí a polícia consegue muitas vezes fazer uma investigação por todas as câmeras que tem na redondeza, e aí num determinado momento pega o carro do criminoso passando, pega a pessoa suspeita passando e consegue identificar o infrator. Então é um crime que hoje em dia tem mais possibilidade de punibilidade por conta dessa nova realidade, né? Acho que dentro de um tempo a gente já vai ter condições de captar imagens de tudo que é lugar por satélite, né? Porque através do Google hoje em dia você consegue ver qualquer rua no mundo, né? Só não vê em tempo real, mas uma hora vai acontecer. E aí não vai ter mais crime em lugar nenhum que não possa ser identificado, né? E até não seria ruim isso acontecer, não, para que a gente tenha mais vigilância. E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.